Eu vi no começo da eleição e durante a eleição, pessoas assim no auge da ingenuidade falando assim: vamos eleger prefeitos e vereadores que vão ser os militantes e soldados da luta contra o golpe. Isso daí já é uma coisa vencida. Da mesma maneira que o milagre da prefeitura já é uma experiência realizada, como eu descrevi aqui. Em 2016, de 2014 a 2016, a burguesia se lançou numa política golpista contra o PT até derrubar a Dilma Rousseff em 2016. E onde é que estavam esses soldados da Revolução, aí, prefeitos e vereadores? Não compareceram, na maioria dos lugares. Todo mundo que participou, né? Porque tem uma parte da população que vê a política assim por uma informação que outro setor deu para ele da política. Onde é que estavam esses setores? Não estavam. Nós, PCO, participamos de todos os atos contra o golpe, e a coisa que você menos via nesses atos contra o golpe eram os deputados, senadores e vereadores do PT. Era um punhado que participava, você até sabia, já conhecia pelo nome, né? Era uma meia dúzia. O resto adotou uma posição de neutralidade, ou seja, de apoio ao golpe. Nós podemos dizer com uma certa tranquilidade que dentro do PT, a neutralidade, ou seja, o apoio ao golpe dos elementos parlamentares e tudo mais, foi acima de 50%. Né? O que explica por que a resistência do PT ao golpe foi muito fraca, apesar de que houve várias tentativas de grandes mobilizações. Né? É um dos lados da explicação. Então, a ideia de que você vai eleger um prefeito, o prefeito é soldado da Revolução, é uma ideia totalmente desprovida de sentido e de conteúdo. Não se trata disso. Você vai eleger aí pessoas que estão desesperadas por uma carreira, né? Por ganhar dinheiro, por aparecer, por encontrar novas oportunidades se relacionando com a burguesia. Alguém acha, sinceramente, que o candidato apoiado pelo Armínio Fraga é um soldado da Revolução? Precisaria ser muito doido. Bom, não fosse essa ideia ser totalmente absurda, nós temos uma comprovação. A esquerda lançou uma quantidade de candidatos de direita. Nós temos o caso da Major Denise na Bahia, temos o caso do vice do PSOL no Rio de Janeiro, que são policiais militares, oficiais da Polícia Militar. Porque vejam bem uma coisa interessante. Tem uma parte da esquerda que acha que nós podemos regenerar a alma do policial militar, que esse seria o caminho para combater a repressão. É uma bobagem, mas vamos supor que isso aí tivesse algum fundamento. Se tiver fundamento, nós vamos regenerar a alma do policial pelos majores e tenentes coronéis ou pelo soldado raso? Teria que ser pelo soldado raso, que é pobre, que não é uma pessoa que não faz parte do aparato institucional da classe dominante. Mas aí, na hora de lançar o candidato, é tudo major, capitão, etc. e tal. Quer dizer, uma farsa completa no que diz respeito à ideia de lançar candidatos que favoreçam o povo. Na verdade, as centenas de candidatos que a esquerda lançou da Polícia Militar são uma propaganda a favor da repressão e do bolsonarismo, e nada mais. Depois nós temos os candidatos grotescos, que são meros oportunistas. Né? Eu elegeria como caso assim mais significativo, mais representativo disso, o bolsonarista do PSOL. Aí alguém pode falar, não, mas isso é exceção da exceção. Não é verdade, é que simplesmente não veio à tona. Né? Na cidade X, lá onde o PSOL, o PT tem candidato, ninguém teve a presença de espírito de falar, o candidato daqui até ontem era bolsonarista, estava no DEM, etc. e tal, e agora não. Né? É simplesmente falta de informação. Os candidatos, eles são candidatos extremamente direitistas. Existe uma grande quantidade de candidatos de direita. Isso significa
que no desespero para eleger pessoas, se fortalecer de maneira artificial, os partidos de esquerda estão elegendo candidatos de direita. E esses candidatos de direita vão lutar pelo povo? O candidato bolsonarista do PSOL, né, ele poderia até dizer, eu sou bolsonarista, mas eu defendo tal e qual reivindicação popular. Não. Ele é o candidato a favor da repressão policial, da luta contra a corrupção. Ele falou, né, meu partido é o meu país, não quero saber de vermelho, apesar de que ele está dentro de um partido que supostamente seria um partido vermelho, ou seja, de esquerda e tudo mais. A esquerda está elegendo candidatos para a direita. Quer dizer, então nós temos o partido de direita, que elege candidato de direita, e o partido de esquerda, que elege candidato de direita. Isso vai fortalecer a luta do povo? Não, isso vai enfraquecer a luta do povo. Né? Com esse tipo de política, não tem a menor condição. Outra coisa, né, como nós previmos antes da eleição, a política eleitoral dos partidos de esquerda ela não é uma política de esquerda. Primeiro, o único partido que levantou como palavra de ordem fora Bolsonaro na eleição foi o nosso. O resto tem medo, porque eles querem o voto do bolsonarismo. Bom, já tem candidato bolsonarista, então por que não vai querer o voto do bolsonarismo? Se falar também para esses candidatos da PM e para esses candidatos bolsonaristas, oportunistas, carreiristas, etc. e tal, para defender o fora Bolsonaro, não vão defender. Eles têm medo de se chocar com uma suposta opinião pública bolsonarista. Então a campanha, por aí, já não é uma luta contra o bolsonarismo. É uma capitulação diante do bolsonarismo. É uma mera caça ao voto. Né? Segundo lugar, a esquerda apresentou uma política, enfatizou e apresentou uma política extremamente direitista sobre a questão da polícia. Primeiro, os candidatos policiais. Segundo, que toda a esquerda propõe repressão de algum tipo. Pode ser uma repressão à la Biden, né? Não tem uma charge que mostra assim 2 aviões, né, um jogando bomba escrito Trump e outro jogando bomba escrito Biden. Só que no avião do Biden está escrito vidas negras importam e tem a bandeirinha do movimento LGBT. Né? Quer dizer, é repressão estilo Biden. É mais repressão disfarçada de identitarismo, que serve para isso, serve para disfarçar a evolução política à direita. De um modo geral, a campanha é uma campanha de vendedores de ilusão, né? São mascates da ilusão popular, né? São os santos milagreiros da eleição, eu vou fazer isso, no meu governo vai acontecer isso, no meu governo vai acontecer aquilo, etc. e tal. Então, a campanha é uma campanha que não acrescenta absolutamente nada para a luta popular, pelo contrário, é uma campanha que joga contra, de um ponto de vista geral, a luta popular. Dentro dessa campanha, nós temos que destacar, entre os 3 candidatos principais, os 3 partidos principais do ponto de vista eleitoral da esquerda, PT, PCdoB e PSOL, nós temos que destacar o seguinte: o PT está lutando contra a crescente ofensiva da burguesia para isolá-lo. O PCdoB trabalha pelo isolamento do PT e trabalha pela frente ampla golpista, ou pela frente golpista. E o PSOL, com um discurso de esquerda, trabalha também pelo isolamento do PT, procurando com isso ganhar ponto eleitoralmente. Né? Eu vi algumas pessoas argumentarem o seguinte: bom, mas se a burguesia apoia o PSOL, o que o PSOL tem? Não, não é que a burguesia apoia o PSOL. Há um acordo político, é uma política que está sendo formulada. A gente viu muito claramente. Né? Nós vimos aí as conexões, elas estão todas expostas. O Caetano Veloso, que apoia o Boulos, no Rio de Janeiro agora, ele está apoiando a Marta Rocha, apesar de que a Benedita teria condições de chegar no segundo turno.
Se é para apoiar uma esquerda, por que não apoiar a Benedita, que é do PT? Marta Rocha, inclusive, é delegada de polícia, é do Ciro Gomes, etc. e tal. Então, fica claro, não se trata de apoiar a esquerda, se trata de constituir a ala esquerda da frente ampla, da frente golpista. E o PSOL é um partido que está completamente inserido nessa frente golpista. Né? Nós denunciamos aí quando o Caetano Veloso levantou a bola do Jones Manuel, que isso daí era uma manobra também para favorecer a frente ampla. O Jones Manuel, de lá para cá, ele foi um dos cabos eleitorais aí mais ativos, né, do PSOL no Rio de Janeiro, do PSOL em São Paulo, né, até criticou as pessoas que criticaram a Marta Rocha, ao invés de defender a Marta Rocha abertamente, como seria o correto para uma política revolucionária, se essa política fosse correta, ele atacou os que criticaram a Marta Rocha porque não tem moral, que é uma tática dos filo-stalinistas. Né? O Stalin era um monstro, mas os outros também eram monstros. Assim. É uma versão ideológica do mal menor. Né? E nesse caso, mesmo o mal menor é um mal bastante grande. Então, nós chegamos nesse final de campanha eleitoral com essa situação. É uma derrota total para a luta contra o golpe, a luta contra o bolsonarismo, a luta contra o fascismo, a luta contra a burguesia, a luta em defesa dos interesses dos trabalhadores. Né? Sem saber o resultado, porque o resultado não vai mudar muita coisa nesse sentido. Isso é uma coisa que nós precisamos deixar absolutamente claro. A campanha eleitoral, desse ponto de vista, foi uma derrota para a esquerda. Mesmo os partidos que se consideram mais esquerdistas, né, estão vinculados a toda essa situação. Né. É o caso, por exemplo, há vários partidos que se dizem revolucionários, estão apoiando o PSOL, significa que eles estão apoiando uma ala da esquerda que está sendo impulsionada ativamente pela burguesia para dar continuidade ao golpe de Estado. Né. Essa esquerda ela tem um raciocínio abstrato, que é assim: fulano fez acordo com a burguesia, ciclano fez acordo com a burguesia, beltrano fez acordo com a burguesia. Então eles são todos iguais. Se fosse assim, né, o Rafael Correia no Equador seria igual ao Lenin Moreno, o que já mostra que é um raciocínio totalmente desprovido de conteúdo político. É preciso ver quais relações, quais acordos, qual situação, o que está em jogo. Né? Nesse momento, o problema não é a burguesia em geral, simplesmente, embora a burguesia em geral seja um problema. O que deve definir o posicionamento é a conduta diante do golpe de Estado. Quer dizer, aos partidos que ativamente auxiliam o golpe de Estado, com a política da frente ampla, da frente golpista, como é o caso do PCdoB e do PSOL. E aí, na medida em que o PSOL está fazendo essa política, todos os partidos que estão agrupados dentro ou em torno do PSOL estão fazendo a mesma política, queira ou não queira. Né? Porque você pode fazer, ou você critica isso daí duramente, a ponto de quase romper com o partido, né? Ou você faz vistas grossas e deixa o barco correr. Então, nós temos isso. O PT tem uma série de candidatos oportunistas e tudo mais, não tem nenhum herói da classe trabalhadora nem nada, mas é evidente que, nesse momento, né, a luta do PT pela sua sobrevivência, pela sua manutenção, é uma luta que só pode se desenvolver como luta contra o golpe de Estado. Né? Então, é preciso diferenciar essa situação, embora a gente não deva apoiar nem PSOL, nem PT, nem PCdoB, nem nada, essas são as coordenadas fundamentais. Não deve apoiar na eleição, né? Até porque a eleição não muda nada, isso daí o pessoal vai descobrir com muita... Né? Espero que a eleição do Biden ilustre aí para o pessoal o tipo de bobagem que é esse negócio de sacrificar todos os princípios, programa político, a consciência e tal, para apoiar um genocida como o Biden na eleição. Porque é uma eleição e, portanto, você
como cidadão bem comportado, você tem que ir à urna e votar em A ou B. Se você votar no Trump, você favorece o Biden. Se votar no Biden, favorece o Trump. Se não votar em nenhum dos dois, favorece o Trump ou o Biden, dependendo do ponto de vista de quem critica. Uma verdadeira operação pega-trouxa, né? No final das contas, o que a gente tem que tirar como conclusão é que a política da esquerda, que está totalmente voltada para as eleições, quer dizer, a eleição é o eixo em torno do qual giram todas as outras questões para a esquerda. E isso daí, né, transforma a esquerda num apêndice da burguesia em geral, do imperialismo e, na maioria dos casos, da própria burguesia golpista.